Boa noite a todos, a todas, muito bem-vindos a mais um encontro. A gente quer agradecer muito a presença dos nossos dois convidados de hoje, também essa parceria com a Paty, que neste ano divide comigo a curadoria do Mais Ainda. Agradecer o apoio da Livraria da Tarde e da Rádio Cultura de Curitiba. Hoje, um dos nossos convidados é autor de um livro bem interessante que a gente vai divulgar, e aí a editora Blucher vai conceder 30% de desconto para todos que estiverem aqui nos acompanhando. A gente vai pôr o código de descontos aí daqui a pouquinho. Bom, vamos lá. Muito obrigada a presença de todos. Boa noite a todos e todas. Sejam todos muito bem-vindos. Eu, como de costume, vou fazer uma abertura e umas duas questões aqui disparadoras dessa nossa conversa. E o tema hoje que nós vamos abordar é os lugares da psicanálise na clínica e na cultura, que também é o nome do livro escrito pelo Wilson Franco. Bom, o Wilson Franco é psicólogo, psicanalista, doutor em psicologia clínica pela USP, professor no curso de formação em psicanálise do Instituto SEDES e autor de Os Lugares da Psicanálise na Clínica e na Cultura, editora Blucher. Paulo Bier, psicólogo, psicanalista, doutor em psicologia social pela USP, membro do Laboratório de Teoria Social, Filosofia e Psicanálise, o LATESFIP USP, e da Sociedade Internacional de Psicanálise e Filosofia. Professor do Instituto Gerard, coordenador do Núcleo de Estudos e Trabalhos Terapêuticos, o NET, e editor de Lacuna, uma revista de psicanálise. Autor de Psicanálise e Ciência, um debate necessário, também pela editora Blucher. Então, como pensar a psicanálise, sua singularidade e especificidade, sua relação com a clínica e a cultura, e com as outras áreas do conhecimento. A inserção histórica, sua ética e sua política, a tática e a estratégia. Bom, eu deixo aqui duas questões disparadoras para a nossa conversa e para os nossos convidados. Se pensarmos a psicanálise como herança, que é o conjunto de bens, direitos e deveres que alguém deixa ao falecer, como pensar a psicanálise como inventário ou espólio? Seríamos nós, psicanalistas, os inventariantes de Freud, Lacan, Winnicott. Bom, já abrindo um caminho aí para o seu livro, Wilson, o que você está chamando de lugares, no plural, né, da psicanálise na clínica e na cultura. Então, você está delimitando lugares como algo notadamente marcado, como setting analítico na clínica e a polis como inserção da psicanálise na cultura. Você está apontando lugares enquanto algo da ordem da função, ou mais ainda, esse lugar seria algo que tem a ver com a autoria. Bom, queria agradecer o Wilson e Paulo e passo a palavra para o Wilson. Bem-vindo. Bom, boa noite, pessoal. Eu agradeço aí o convite da Patrícia e da Michele pela oportunidade de estar aqui, né, enfim, nesse evento com vocês. E, né, enfim, pelo breve merchan aí do livro. Bom, então, já aproveitando o gancho, né, enfim, que a Patrícia ofereceu, quando o lugares que figura tanto no título do evento quanto no título do livro, ele está no plural não só porque são duas coisas de que se fala, né, enfim, não é porque é os lugares da clínica e da cultura, mas tem um indicativo de uma pluralidade que seria um pouco intrínseca à psicanálise. E aí isso se articula com um uso um pouco conceitual que eu fiz da noção de lugares, que eu emprestei de um autor, né, enfim, pós-colonialista, que chamou Omibaba, que foi traduzido como local, na verdade, né, enfim, a tradução da UFMG optou por local da cultura. E eu achei lugar uma tradução mais, enfim, compatível com o português corrente, né? Enfim, o Omibaba dá uma conotação bem prosaica, assim, para o termo, apesar de ele ter uma definição conceitual. E a ideia de lugar, no fim das contas, é muito assemelhada no trabalho tanto do Omibaba quanto do meu,
da noção de dispositivo, que essa é emprestada do Foucault. Então, quando eu falo de lugar, o meu interesse, quando eu penso os lugares da psicanálise na clínica e na cultura, é entender como a psicanálise negocia a sua inscrição, né? Tanto no horizonte das práticas clínicas, quanto no horizonte das práticas culturais. Então, a ideia de pensar os lugares da psicanálise na clínica e na cultura inclui uma afirmação a priori de que esses lugares só podem ser pensados no plural, e eu já retomo a isso. Mas, além disso, essa ideia de que os lugares vão ser negociados e que, portanto, tem uma singularidade em jogo. Né? Essa singularidade pode dar notícias de uma inscrição comunitária regional, como no caso da psicanálise brasileira, mas ela também pode dar notícia de um jogo numa instância muito mais micro, como no contexto da inscrição de um psicanalista na comunidade psicanalítica em meio à qual ele pleiteia filiação. Então, se a gente pensa na trajetória de um psicanalista, singularmente, os lugares desse psicanalista no contexto da clínica psicanalítica em geral, quanto no contexto, tanto no contexto, nesse contexto, quanto no contexto da comunidade em meio à qual ele se insere, estarão em jogo e serão objeto de negociação. Né? Então, esse é um pouco o meu ponto, e a minha questão, no fim das contas, era se é possível avançar em relação a isso. Porque a gente tem uma espécie de lugar comum, né, enfim, muitos debates psicanalíticos que passa pela afirmação dessa pluralidade. Mas é uma pluralidade que, em geral, fica sem condições de avanço. Né? Então, me parece que muitas vezes a gente pensa a pluralidade da psicanálise associando essa pluralidade a algo muito próximo a um relativismo, no sentido de que, bom, psicanálises são praticadas diferentemente. Algumas pessoas praticam uma certa psicanálise, outras praticam outras, e psicanálise é assim. E o meu interesse era tentar avançar em relação a isso. Né? Então, tentar pensar, bom, se essas coisas são diversas entre si, por que todas elas recebem o nome de psicanálise? E se elas são diversas entre si, como a gente consegue articular criticamente modos de interpelar essas diferenças e eventuais semelhanças? Né? Então, eu acho que tem um interesse nas minhas investigações, tanto essas que figuram no livro, quanto as que eu vinha fazendo desde antes e estou fazendo desde então, que é de conseguir puxar esse fio, né? Que é um fio de interpelação crítica em relação aos modos de inscrição da psicanálise. Né? Então, acho que tem um pouco esse interesse para mim. E acho que a maneira mais econômica, talvez, de apresentar isso, e que talvez seja mais generosa para quem estiver assistindo, é através de um breve percurso histórico. Né? Vou tentar não matar de tédio quem estiver assistindo, mas eu acho que, de verdade, o percurso histórico talvez seja o mais eficiente. E aí, eu acho isso eficiente, inclusive porque um dos grandes modos de discutir e negociar uma definição operatória de psicanálise é a partir do recurso a Freud. Né? Então, é muito comum, tanto dentro da psicanálise quanto fora dela, fazer uma associação, né? Enfim, psicanálise diz respeito àquilo que é praticado sob a chancela, né? Enfim, da obra freudiana, né? Enfim, da marcação freudiana a respeito de como a psicanálise se inscreve, opera e encontra pertinência. Então, quando a gente retoma a trajetória do Freud, isso permite fazer alguns aportes críticos em relação ao que a psicanálise, no fim das contas, veio a ser, né? E tentar compreender como a psicanálise devém nos lugares que a gente habita. Né? Então, acho que vale a pena fazer esse percurso histórico um pouco por conta disso. E aí a pluralidade me parece que é bem fácil de perceber. Nessa recuperação, né? Enfim, de um percurso histórico começando pela trajetória do Freud. Uma das primeiras coisas que para mim é importante, né? Enfim, e onde eu meio que bato o pé, assim, é a crítica ao que eu venho chamando de argumento da excepcionalidade intrínseca da psicanálise, que é uma ideia compartilhada por muitos psicanalistas, muitos dos quais, né, enfim, eu admiro bastante, segundo a qual a psicanálise é intrinsecamente excepcional e ou subversiva. E a ideia aqui é que, como a psicanálise opera com nesse território,
que é tão difícil, tão peculiar e tão avesso às demarcações, né, enfim, peculiares à nossa sociabilidade ocidental contemporânea, que ela seria algo de diferente, né, de intrinsecamente diferente. Então, psicanálise é diferente da ciência, psicanálise é diferente da psiquiatria, psicanálise é diferente da sociologia ou de qualquer outra, né, enfim, outro modo de produção cultural sistematizado, estabelecido em comunidade que você possa imaginar, porque ela advém dessa trajetória freudiana, né, da aventura freudiana né, enfim, da postulação do inconsciente psicanalítico. E eu não acho esse argumento muito bom, honestamente, assim, porque ainda que a gente possa imaginar que a trajetória do Freud comportou uma aventura muito singular na história, né, enfim, dos homens, da humanidade, né, enfim, essa ideia de que aquilo que o Freud pôde produzir é muito diferente de qualquer outra coisa contra a qual a gente possa tentar compará-la. Isso tem a ver com Freud, o cara Freud, né, o homem Freud, que né, enfim, viveu na Áustria e morreu faz um bocado de tempo. Atribuir isso né, enfim, por sinergia ou pelo que quer que seja a tudo que a gente chama de psicanálise me parece um pouco temerário. Então, eu acho que tem esse começo que eu acho interessante, que é o começo da psicanálise, que é a aventura psicanalítica, e que eu acho que dá notícia de alguma coisa que é, sim, muito momentosa, né, enfim, que é muito peculiar e muito marcante na aventura ocidental, mas que diz respeito à trajetória do Freud. E a partir daí a psicanálise foi consolidada, né, enfim, com o anteparo institucional que foi se consolidando, com modos de sociabilidade regulados de uma maneira peculiar, né, com destinações comunitárias que estão mais ou menos prescritas, que são negociadas, que têm, né, enfim, que tem a regimentação própria. Então, eu acho que tem essa diferenciação que eu acho interessante fazer a priori, né? Enfim, a aventura freudiana, aquela que é analisada, né, enfim, no livro do Anzier sobre a autoanálise do Freud, ou que a Roudinesco recuperou no livro dela mais recente, enfim, tudo isso que a gente pode ver no contexto da aventura freudiana, não me parece suficiente para supor que a psicanálise é intrinsecamente subversiva ou intrinsecamente excepcional. Só que tem uma aventura excepcional que a constitui a princípio, né? Mas isso é o princípio. Então eu acho que tem essa marcação que eu acho interessante da gente fazer. E aí, é claro, né, enfim, eu não vou entrar nos detalhes, a gente pode falar sobre a história da psicanálise no outro dia, se a Patrícia, né, enfim, tiver a paciência de me chamar uma vez mais para participar desses eventos. Mas aí eu acho que, né, enfim, a gente pode ver que de 1902, quando o Freud começa a dar aula, né, enfim, como associado na Universidade de Viena e constitui a Sociedade Psicológica das Quartas-Feiras, dali até 1912 tem um processo crescente de institucionalização. E aí tem esse segundo momento que me interessa muito na história da psicanálise, porque é de onde eu tiro um segundo ponto crítico particular para falar sobre a pluralidade da psicanálise e pensar a pluralidade da psicanálise, que é o período entre 12 e 14, quando acontecem ali as guerras Freud-Jung. Né, enfim, quando o Freud finalmente percebe que o Jung não é o que ele achava que ele era, e aí, né, enfim, começa essa negociação sobre como tirar o Jung do lugar da presidência, né, enfim, que era um lugar temerário, né, enfim, posto que ele não estava respeitando o que era esperado dele. E a partir daí tem esse movimento que eu acho muito interessante, que é o movimento que o Freud faz, no fim das contas. Né? Enfim, ele, é claro, ele acaba sendo o capitão de um movimento que está para além dele, ele já não está trabalhando sozinho faz bastante tempo, né? Tem uma revista, tem uma editora, tem uma associação, tem as nacionais, tem a internacional, tudo mais, mas o Freud acaba sendo o pivô, se oferecendo como pivô de um movimento. Então, se a gente pega as publicações dele de 13 a 14, né, Introdução ao Narcisismo, que ele ali retira, né, enfim, a legitimidade de alguns avanços do Jung em relação ao que caracteriza a psicanálise. Não vou entrar nesse detalhe, a gente fala disso no outro dia. O Totem e Tabu, que é um grande, né, o grande mito que o Freud apresenta ali nessa incursão dele no campo da antropologia, que eu acho que funciona como um mito também relativo às destinações que o Freud previa para a comunidade psicanalítica.
Não sei dizer se ele fez isso conscientemente ou não, nada indica que ele tenha feito isso conscientemente, porque isso não figura na correspondência dele com ninguém que eu tenha conseguido acessar. De qualquer maneira, me pareceu razoável supor que isso não é casual, que essa aproximação faz algum sentido. Haja vista que o Freud continua fazendo menção, né, enfim, eles criam uma série de apelidos para se referir uns aos outros, ele e os amigos próximos dele, né, os generais da psicanálise, pegando emprestados termos que são uma menção clara, evidente, ao mito da Horda Primeva, que é o mito que encerra, no fim das contas, o Totem Tabu, né, o que o Freud chama de mito científico. E ali, eu acho que ele acaba avançando um pouco, uma coisa que ele coloca muito taxativamente no terceiro texto publicado nessa mesma época, entre 13 e 14, que é o História do Movimento Psicanalítico, onde ele fala muito claramente, né, enfim, se alguém pode dizer o que psicanálise é ou não é, sou eu, porque eu que criei, a bola é minha, então se alguém pode definir, sou eu. E ali, eu acho que a gente tem um pouco uma chave de leitura para entender esse jogo de aproximações entre o mito da Horda Primeva e as destinações que o Freud propõe para o movimento psicanalítico, no sentido muito específico de qual é o lugar que ele atribui aos príncipes herdeiros, né? Como eles vão disputar a legitimidade, a legalidade, o direito ao espólio, né? Enfim, numa menção que a Patrícia também já fez, o direito ao espólio da psicanálise, né? Enfim, a filha predileta do Freud, ele mesmo que disse, é bem delicado, mas ele disse. E, enfim, para recuperar muito rapidamente, para quem não está lembrado, no mito da Horda Primeva, o que o Freud tenta apresentar é um mito sobre como se constituiu a civilização humana. E a ideia dele é de que essa civilização nasce não da lei, mas da culpa, né? Que o crime vem antes da lei, né? A civilidade, é claro, é regulada pela lei, é isso que faz a ruptura em relação à lei da natureza, a lei do mais forte, e a ideia do Freud é que o que houve primeiro foi um crime, só que o que caracteriza que esse crime é o crime que origina a civilização é que os impecadores desse crime sentem culpa, né? E aí esse é o grande diferencial. E a marcação para isso, na minha leitura, né, enfim, essa é uma sugestão que eu faço, tanto no livro quanto estou recuperando agora aqui, é que o que faz com que isso seja razoável é que eles se organizam enquanto filhos para destituir o pai. Porque no mito da Horda Primeva, então, tinha vários grupamentos de hominídeos, né, né, enfim, símios superiores, e todos eles, né, enfim, mais ou menos, né, enfim, antepassados potenciais de quem somos nós. E eles eram organizados patriarcalmente, então tinha né, enfim, um macacão que mandava em todo mundo. Então ele era dono de todas as mulheres e ele definia os homens que seriam aceitos ali, tolerados ali sob o domínio dele, domínio pela força. E aí aparece então essa que é a Horda Primeva, que ela é Primeva a posteriori, é claro, ela só é Primeva porque ela é a primeira onde acontece isso. E o que é isso que acontece? Bom, os filhos que foram expulsos pelo pai, eles se unem, e aí essa é a minha questão, eles se unem enquanto filhos. E aí, enquanto filhos, eles se unem e eles retornam para aquela mesma horda e eles matam o pai. E aí o Freud, né, enfim, faz lá o jogo dele, eles matam o pai, eles comem o pai, fazem, né, enfim, a zorra toda ali. Mas eles sentem culpa pelo crime cometido. E estabelecem entre si que o pai vai ser venerado como o fundador daquele grupamento. E ali nasce, né, enfim, esse é o germe, essa é a semente da civilidade. E a questão que eu acho interessante aqui é que não é porque os filhos se juntaram e mataram o pai que essa horda é a Horda Primeva. Né? Enfim, seria perfeitamente possível que filhos se juntassem estrategicamente, né, ou taticamente, na verdade, matassem o pai. E aí, né, enfim, o mais esperto mata o mais bobão, ou o mais forte mata o mais fraco depois, e se estabelece um novo líder daquela horda, e enfim, nada aconteceu, ela não é Primeva por causa disso, né? Enfim, foi um golpe a mais. O que caracteriza essa horda como Horda Primeva é o fato de que esses filhos se reconhecem enquanto filhos e atribuem legitimidade ao pai como regulador daquela horda. E isso é o que faz com que eles sobrevivam. Esse é o argumento do Freud. Né? Enfim, eles sobrevivem uns aos outros e eles conseguem constituir a civilização
porque eles se organizam como tributários desse pai como fonte da legitimidade. Então a legitimidade não vem de um ou de outro dele, não vem do mais forte deles, nem do mais esperto deles, vem do pai morto. E isso garante que eles todos têm que continuar sobrevivendo uns aos outros de alguma maneira, porque o pai era quem mandava. Então, a menos que você conteste o pai, você não vai, enfim, tá ameaçado de morte. Né? Ou se você estiver ameaçado de morte, aquele cara que está te ameaçando de morte, ele sim está transgredindo o pai. Então, ele é a ameaça, e não você é o ameaçado. Daí vem a civilização. Esse é o argumento do Freud. Qual que é a minha questão? A gente consegue fazer quase uma regra de 3 disso para o futuro que ele estava prevendo para a psicanálise. E eu acho que ele está prevendo, eu estou dizendo que era isso que ele previa a posteriori, um pouco pelas piadinhas que ele fazia com o pessoal do Comitê Secreto, que eu chamei de generais, né, o Ferenczi, o Jones, né, enfim, o Abraham por um tempo, enfim, esses caras. Mas eles entre si faziam essas brincadeiras, e, né, enfim, isso indica que alguma coisa ali há, é claro, mas um pouco também porque funcionou. Então, a minha ideia da pluralidade intrínseca à psicanálise é organizada por esse mito fundador que é apresentado pelo Freud, e a minha sugestão é que ele é apresentado pelo Freud assim, prescritivamente. Organizar-se-á assim. Né? Então, ele tira o Jung, ele fala, olha, se cabe alguém dizer o que a psicanálise é, sou eu, e na mesma época, e ele diz a todo mundo que esses textos estão associados, a correspondência dele está cheia de indicativos nesse sentido, eu estou escrevendo 3 textos para acabar com a raça do Jung, que é a Introdução ao Narcisismo, História do Movimento Psicanalítico e o Totem Tabu. Então, ele associa esses textos entre si, e o Totem e Tabu tem essa função. Né? É claro que ele tem uma outra função interna à teoria, a gente não precisa entrar nisso agora, mas tem uma ideia, né, enfim, de disputar o sentido que o Jung atribuía ao lugar relativo da produção mitológica, das inserções comunitárias, dos achados arqueológicos em relação ao psiquismo. Né? Enfim, o Jung tendia a atribuir anterioridade às produções culturais compartilhadas em relação ao psiquismo. E a ideia do Freud é o contrário, é isso que ele tenta argumentar ali do ponto de vista teórico. Mas para mim, para tentar entender a disposição, o lugar da psicanálise, né, tanto na clínica quanto na cultura, interessa ver essa dimensão do texto do Freud, em que o mito da Horda Primeva é um mito a respeito do pai Freud. E aí o que ele está dizendo, aí vou traduzir o que eu estou falando, que é uma regra de 3. O Freud criou a psicanálise e ele se colocou no lugar de pai de todos e ele mandava sobre todos, e a ideia era que ele continuaria mandando sobre todos, mas ele não vai viver para sempre, ele sabe disso, ele até achava que estava fazendo hora extra naquela altura do campeonato, acabou vivendo muito mais, né? Mas então ele sabia que ele ia morrer, e ele imaginava que a psicanálise ia sobreviver a ele, e aí tem uma ideia de como a psicanálise vai sobreviver a ele, e a ideia todos os tributários, todos os legatários, todos aqueles que querem pertencer a essa comunidade, pertencem a ela sob mim. Né? Enfim, e ninguém que for tentar se colocar a partir de um outro lugar vai poder ser reconhecido enquanto psicanalista. Esse sujeito tem que ser excomungado, ele tem que ser levado para um outro lugar, ou morto, claro, mas enfim, prioritariamente que ele seja excomungado, e ali ele faz o que ele quiser. Então tem essa ideia que eu acho que o Freud está apresentando muito claramente. E, quer dizer, não é explícito, mas me parece muito claro. E eu acho que isso acabou acontecendo efetivamente. Né? Então teve um devir institucional da psicanálise, que tem alguns meandros, não sei se vai dar tempo de entrar nisso aqui, mas tem um devir institucional da psicanálise em que todos os legatários da legitimidade freudiana, todos aqueles que falaram em nome da psicanálise, viram necessidade de falar em nome de Freud. E isso não significa que eles estão psicografando Freud, isso não significa que eles estão, né, enfim, superando Freud, ainda que vários tenham dito esse tipo de abobrinha, mas me parece que eles estão falando a partir desse lugar relativo. E esse lugar organiza a disposição dos agentes e da agência da psicanálise, tanto internamente às instituições, quanto externamente em direção à comunidade.
Então, esse é um pouco o meu entendimento. E aí isso dispõe os lugares que eu atribuo há alguns anos ao que eu chamo de autores canônicos. Os autores canônicos, no meu entendimento, são aqueles autores que regulam lugares, que na verdade dispõem lugares de regulação de poder dentro da discursividade psicanalítica. Então, se eu eventualmente, né, enfim, cair na besteira de citar, sei lá, citar Melanie Klein ou citar Winnicott aqui, isso vai significar muita coisa para quem está me ouvindo. Né? As pessoas, agora, entendi. Porque isso tem um efeito de organização relativa de toda a minha demarcação no interior do que seria a topografia do pensamento psicanalítico. Porque o pensamento psicanalítico é topografado em função de alguns autores que condensam textura conceitual e modos de pensamentos, estratégias de pensamento, e imputam devires aos modos de pensamento que estão chancelados sob aquela autoria. Então, se eu vou trabalhar sob Lacan, por exemplo, isso prevê alguns lugares, né, enfim, alguns corpos que eu vou ter que referir, né, enfim, conceituais, por exemplo, mas também, é claro, como todo conceito articula um conjunto de pressupostos, e eu não tenho controle sobre esses pressupostos, ele também demarca os territórios que eu vou conseguir transitar e a maneira como eu vou transitar dentro desses territórios, ou através, ou ao largo desses territórios. Então, tem uma ideia que os autores canônicos dispõem as estratégias relativas e a localização relativa de algumas comunidades psicanalíticas em relação às outras. Então, alguns autores vão figurando como modos de captar potencialidades discursivas ou captar nichos discursivos ou nichos comunitários ou institucionais também, né? Então, assim, quando teve o Ferenczi Renaissance aí recentemente, né, voltaram a citar com muita frequência o Ferenczi, isso claramente serviu para redistribuir lugares, né? Nos Estados Unidos muito claramente, mas em outros lugares também, evidentemente. Então, eu acho que tem esse tipo de disposição relativa que a gente pode associar ao uso da autoria canônica. E se supõe que, e aí eu estou chegando no último grande ponto, né, das coisas que eu discuto em relação aos lugares da psicanálise na clínica e na cultura, que é o lugar que se supõe que possa ser atribuído a um psicanalista enquanto clínico, em função da mobilização que ele faz de autores canônicos na sua, né, enfim, na sua comunicação intracomunidade. Né, enfim, eu espero que ele não fique discutindo teoria com seus pacientes. Mas então, né, enfim, a maneira como ele mobiliza autores se supõe que diga da maneira como ele pratica a clínica. E eu acho, né, enfim, essa é a minha última chatice, eu acho que existe um equívoco nisso. Eu acho que isso não procede. O fato de alguém se filiar sob Lacan, por exemplo, não resolve grande coisa se eu estou tentando entender o que esse sujeito faz quando ele está no consultório. Dentro da comunidade daquelas pessoas que usam Lacan como autor primordial, tem diferenças enormes, abissais, né? Se você pega de um extremo ao outro dentro de qualquer, né, enfim, parâmetro que você opte por utilizar. E eu acho relativamente provável, na verdade eu já vi isso, que você encontre um lacaniano e um winnicottiano que, conversando entre si, percebem muita afinidade nos seus estilos clínicos, na maneira como eles operam a clínica, como eles mobilizam a clínica, estratégias de tratamento, concepções diagnósticas, concepções do lugar da psicanálise na cultura, concepção de saúde, tudo isso. Maior proximidade entre um lacaniano e um winnicottiano do que de um winnicottiano em relação a seus pares, por exemplo. O que me parece indicativo de que os autores canônicos oferecem algum parâmetro de referência. Algum lugar eles têm na topografia do pensamento, mas eles não resolvem a questão. E eu acho isso importantíssimo. Se, né, enfim, quem está me ouvindo está de acordo com esse ponto crítico, que, né, enfim, é parâmetro para mim, decorre uma série de problemas interessantíssimos com os quais me parece urgente que a gente possa se deparar. Do tipo, se não é o autor de referência que diz do que eu faço da minha clínica, o que é? Né? Então, se o fato de eu usar mais Melanie Klein do que qualquer outro autor no meu modo de dialogar a teoria, pensar com meus colegas, se isso não explica a minha clínica, o que é que explica? E aí eu tenho também meu mito, eu tenho uma hipótese, que essa eu devo muito ao Derrida, que é um autor de referência para mim, que é a ideia de que
existem dois momentos na relação do psicanalista com a psicanálise. Tem um momento primeiro em que o sujeito interpela a psicanálise a partir de um certo encantamento. A gente pode supor que ele tem uma relação imaginarizada com a psicanálise. Então ele interpela a psicanálise supondo que ela estabiliza coisas, que ela oferece respostas, ou que ela é um discurso sistemático ou organizado, ou que eu consigo mobilizar o discurso psicanalítico. E eu entendo que, para todo psicanalista que eu consigo respeitar, tem um momento decisivo que acontece, que é quando esse encantamento cai. No sentido de que o sujeito percebe que a psicanálise não responde coisas. Talvez ela pergunte coisas, mas ela não responde coisas. E ela não resolve coisas. E a psicanálise que eu consigo ver respondendo coisas, ela me convoca visceralmente. É a partir do meu fígado que essa psicanálise opera. Então não é um discurso que eu pego na prateleira da minha biblioteca e faço funcionar. É uma coisa que passa por mim, e sem mim não funciona. Então, se eu faço esse movimento, eu acabo me vinculando a outras coisas. Eu interpelo a psicanálise a partir de um outro lugar. E aí esse é um dos lugares que eu acho interessante a gente conseguir entender. Né? O que eu entendo que, quando eu falo da pluralidade dos lugares da psicanálise, uma das coisas que eu estou pensando é isso. Né? Tem uma trajetória que é necessariamente singular. Agora, tem uma concepção de singularidade que a gente usa na psicanálise, que é, desculpa ser direto, mas eu estou com pouco tempo, que é solipsista. O singular é bom, é cada um, né? Enfim, o singular é a subjetividade do sujeito, a individualidade do indivíduo, aquelas coisas que não diz nada. E eu acho que tem um jeito mais interessante de interpelar o problema, que é pensar esse colapsamento como plataforma a partir de onde outras coisas acontecem. Né? Então, a partir dali, eu consigo estabelecer base para interpelar a psicanálise de algum jeito, interpelar os acontecimentos que me interessam, né? Enfim, os pacientes que eu atendo, ou os fenômenos de cultura que eu vou tentar pensar usando a psicanálise como marco, eu vou interpelar eles a partir dessa trajetória, e essa trajetória é visceral minha. Então, esse modo de fazer um colapsamento me parece dizer respeito à pluralidade, à singularidade, e não necessariamente ele vai ser solipsista. Eu acho que é possível a gente investigar isso, como isso acontece, a gente pensar junto sobre isso e tentar fazer, né, enfim, dessa demarche da pluralidade e da demarche da singularidade, marcações que não são um fechamento de discurso ou um fechamento de debate, ou, né, enfim, um lugar comum um pouco pensável, uma palavra de ordem, né, enfim, na definição do Deleuze de palavra de ordem. Acho que a gente consegue tomar esses parâmetros como marcadores para pensar, a partir daí, os lugares da psicanálise na clínica, na cultura. Mas, assim, é aí que eu tô. Daí para frente, eu gostaria que a gente pudesse caminhar juntos. Essa é a minha marca. Né? É a trajetória que eu relato no livro. E ela chega até o começo, que é isso. Né? O que eu disse para vocês é o anteparo de um modo de interpelar os lugares da psicanálise na clínica e na cultura que me interessa, que parte dessa montagem estratégica. E aí a minha ideia é que a partir daí a gente trabalhe juntos, né? E tente olhar para o que acontece na cultura, para o que acontece na clínica, usando a psicanálise, sem recorrer necessariamente a marcadores comunitários que vão imaginarizar e que vão fechar e que vão obturar de alguma maneira espaço de pensamento. Essa é basicamente a minha proposta, é isso que eu estou pensando, essa é a minha contribuição para o nosso debate de hoje. Agradeço a atenção, espero ter ficado no horário. Obrigada, Wilson. Imagina. Tem muito pano para manga aí para a gente debater depois. Aí eu vou passar a palavra para o Paulo. Bem-vindo, Paulo. Boa noite, pessoal. Primeiramente, queria agradecer também a Patrícia, a Michele e o Will, né, pelo convite. Enfim, aproveitando o momentinho do Merchan, eu acho que esse livro aqui que o Will lançou, eu diria que esse livro, especialmente esse volume, tem um defeito, que ele não está assinado. Eu acho que a gente sofreu uma das grandes perdas dessa pandemia, foi não poder ter tido um lançamento propriamente dito desse livro do Will, enfim, da gente poder se encontrar e conversar pessoalmente sobre as ideias que estão aí contidas, mas que bom que a gente consegue fazer isso online, e que bom, enfim, também ver o mais ainda acontecendo online, espaço muito bacana de conversa. Eu acho que aproveitar um pouco o convite que o Will faz no livro, né, acho que é esse que ele termina
falando agora sobre trabalharmos juntos, né, a partir dessa exposição que ele faz, e também aproveitar um pouco alguns pontos que a Patrícia colocou, né, no começo dessa nossa conversa, para encaminhar, enfim, acho que um pouco a discussão por lugares que pessoalmente eu acho interessantes, que tem a ver com a minha pesquisa e tudo mais, né. Quando a Patrícia falou sobre essa ideia de herança, né, que eu acho que é uma ideia interessante, porque eu acho que ela contém uma tensão interna que pode nos levar a caminhos muito diferentes. Curioso, a primeira coisa que eu lembrei foi de um filme, um documentário que eu assisti recentemente do Yamandú Costa, que chama Herança Russa, que é um filme sobre um documentário sobre a história do violão de 7 cordas, e que eu não fazia a menor ideia, é um instrumento que vem da Rússia, tem sua origem na Rússia, tem uma presença tanto na música clássica russa como na música cigana, que vai ser completamente modificado, inclusive a afinação é modificada. No Brasil a gente faz o que os russos chamam da afinação espanhola. E eu estou dizendo isso porque eu acho que a palavra herança, ela comporta essa possibilidade de se pensar de algo que se herda, algo que se mantém, e ao mesmo tempo algo que pode ser absolutamente subvertido, né? Quer dizer, pode ser virado de trás para frente, pode ser virado de cabeça para baixo. Não necessariamente isso significa que essa herança deixa de existir, né? Por outro lado, né, acho que principalmente quando a gente pensa nos espólios e tudo mais, quer dizer, a palavra herança, ela também comporta, digamos, uma capacidade normativa e prescritiva muito peculiar, que acho que é um pouco isso que o Will vai apontando também. Acho que no caso do lacanismo isso fica muito evidente, né, justamente pela disputa em relação aos espólios do Lacan, o papel do Miller nisso tudo, quanto, né, os jogos de força e de poder que estão presentes nisso, e que eu acho que de alguma maneira o reconhecimento dessas dimensões todas é muito importante, justamente para que a gente possa pensar, bom, quando a gente está falando de psicanálise, do que a gente está falando, né? Um dos pontos, né, um dos capítulos do Will, ele fala que psicanálise é muita gente, né? De fato e acho que de fato existe uma dificuldade intrínseca de reconhecer, né, o que seria, digamos, o ponto de união entre tudo isso que a gente chama de psicanálise, né? E que, enfim, por causa justamente dos caminhos muito diferentes que cada uma das linhas, cada um dos autores, cada um dos psicanalistas vai tensionando e vai levando isso que começou, né, lá com Freud, ou que começou de alguma maneira antes do Freud, né, e que eu acho que talvez valha a pena a gente poder tensionar esse caminho a partir disso. Eu acho que o que eu gostaria de propor, para a gente poder pensar um pouco nisso, é pensar, inclusive, em quais são as heranças da psicanálise, né? Quer dizer, quando a gente está pensando hoje em dia né, que a psicanálise ela tem uma série de possibilidades efetivadas ou não de presença, né, de lugares na cultura que ela ocupa, né, de lugares clínicos que ela propõe. Eu acho que tem algo também, bom, não necessariamente esses lugares são os mesmos de quando ela surgiu, né, de quando ela emergiu, e mais do que isso, esses lugares que ela ocupava, quando ela emergiu, eles, bom, foram definidos por outras coisas alheias à psicanálise, tá? E aí, nesse ponto, eu acho que tem algo que me ajuda muito a pensar nisso, um autor, um filósofo da ciência chamado Ian Hacking, né, que inclusive trabalha isso de uma maneira um pouco indireta, quando ele vai falar sobre um momento, digamos, na história recente, né, quer dizer, algo que teria acontecido no século XIX,
que ele nomeia como se fosse um momento de redescrição da alma, né? Quer dizer, ele fala, bom, existe um momento em que é possível redescrever a alma, aquilo tudo que até então, né, era relegado ao lugar da alma. Quer dizer, no século XIX a gente já tinha aí um pensamento científico bastante avançado em muitas áreas, né? E ele fala, bom, principalmente a partir da metade do século XIX, a gente começa a ter aquilo que a gente conhecerá como ciências da memória, né? E as ciências da memória, elas abrem, né, quer dizer, esse campo de exploração, esse campo até então ainda não colonizado pela ciência, né, que seria justamente esse lugar que até então era o domínio da alma, o domínio do espírito, da espiritualidade e tudo mais. E o Haeckel, ele é bastante claro, né, quer dizer, bom, a psicanálise é uma herdeira disso, né, quer dizer, ela se insere, digamos, nesse movimento que se inicia, então, né, na metade do século XIX. Isso não quer dizer que ela não traga contribuições, ela não traga inovações, mas que sem isso que aconteceu, provavelmente a psicanálise não existiria. Tá? E aí eu acho que tem uma dimensão que é interessante, que é, para além, digamos, da especificidade digamos, do assunto, né, da área, do domínio, né, quer dizer, esse da memória, esse que aos poucos vai se transformando, né, também na ideia de psiquismo, existe algo que a psicanálise herda, né, e acho que isso fica muito claro na obra do Freud, né, desde o começo, que é justamente um tipo de racionalidade, um tipo de pensamento que é amplamente habitado pela ciência. Né, pela ciência da época. O Freud tinha uma série de referências epistemológicas, né, de cientistas que ele admirava, que ele via e que ele muitas vezes tentava, inclusive, importar modelos, né, para pensar aquilo que ele encontrava na clínica. Mas acho que mais do que isso, né, o que a gente encontra no Freud é um tensionamento sobre algo que aparece de maneira muito clara na ciência, né, que é, por um lado, a ciência enquanto um dispositivo, né, ou um lugar cultural que serve para definir, para produzir saberes, né, e para, de alguma maneira, localizar questões que vão ser consideradas enquanto mais verdadeiras do que outras, ou então que vai mesmo definir os parâmetros que nós vamos usar para pensar se algo é verdadeiro ou não, né? E, por outro lado, e isso é muito marcante na ciência, né, a ciência vai ser justamente esse dispositivo crítico, né, quer dizer, esse dispositivo que vai ter, digamos, ou que deveria ter como pressuposto que nenhum saber é absoluto, que nenhum saber é definitivo, que a gente não pode se dar por satisfeito com nenhum conhecimento, né? Quer dizer, o Paul Feyerabend, um outro filósofo da ciência, ele fala que a ciência, a função da ciência é provar que as teorias estão erradas, né? Quer dizer, não mais do que produzir teorias novas que vão entrar no lugar, é justamente mostrar onde que as teorias estão erradas, onde que os cientistas erram e a partir daí poder avançar. Né? Eu lembro muito bem uma conversa que eu tive com o Nelson da Silva Júnior, professor da USP, durante meu mestrado, e que eu estava, né, justamente pensando a relação da psicanálise com a ciência. Uma hora eu acho que eu tinha tido uma ideia genial, falei, Nelson, já sei, eu acho que a psicanálise é a ciência dos fracassos da ciência. E o Nelson, com muita calma, né, uma fala muito eloquente, muito elegante, própria dele, me respondeu, falou, Paulo, talvez a ciência seja a ciência dos fracassos da ciência. E eu acho que ele tinha toda a razão, ele tem toda a razão, quer dizer, existe algo, né, justamente desse tensionamento, e que é um tensionamento que coloca um tipo de ambiguidade, um tipo de contradição que é muito delicado, né, e que acho que hoje em dia, né, bom, na situação que a gente está, a gente
consegue ver claramente como é difícil lidar com isso, né? Quer dizer, o quanto a ciência, ao mesmo tempo, ocupa esse lugar de quem deve dar as respostas, né? Quer dizer, bom, está todo mundo esperando as respostas, ansioso pelas respostas, né? Esperando o dia que vai chegar a vacina, ou que vão explicar como funciona o coronavírus, o Covid e tudo mais, quer dizer, e ao mesmo tempo esse lugar justamente de falar, não, pera, tem muita coisa que a gente não sabe, tem muita coisa que a gente precisa descobrir, mesmo quando a gente descobrir, a gente vai ter que pesquisar mais, porque ainda assim a gente não vai saber tudo, né? E isso cria uma espécie de ambiente que é muito delicado, por um lado, e ao mesmo tempo que é muito angustiante, né? E que me parece que essa é uma das heranças que a gente pode reconhecer no pensamento do Freud, né? E depois, acho que, por consequência, acho que inclusive por consequência disso que o Will aponta, quer dizer, no pensamento psicanalítico em geral e na própria inscrição da psicanálise, né? Seja a sua inscrição na cultura, seja a sua inscrição na clínica. O que isso quer dizer? Quer dizer, no Freud, esse tensionamento é muito claro também. Quer dizer, o Freud, ao mesmo tempo que ele tinha, digamos, um impulso, né, de explicar as coisas e de produzir teorias que funcionem, que tenham, né, uma sustentação clara, um caráter quase que indubitável, né, inclusive uma certa preocupação que a gente pode pensar até que estética com a teoria de ter conceitos organizadores aos quais os outros vão se subordinar, né? Acho que um dos grandes exemplos é justamente a função que o Freud vai imputar ao conceito do complexo de Édipo, né? Quer dizer, bom, é algo que vai ser muito caro ao Freud justamente por ser uma espécie de organizador teórico da psicanálise, né? Quer dizer, então, por um lado, ele ocupava muitas vezes esse lugar que a gente pode chamar de um lugar normativo ou prescritivo do conhecimento, e ao mesmo tempo o Freud como um clínico e um cientista, nesse sentido, né, acho que forte, de alguém que não recuava frente aos buracos, frente às impossibilidades, frente aos fracassos da teoria. Né, eu acho que existe algo que é louvável no pensamento do Freud, na obra do Freud, que é justamente, bom, ele se ocupou, quando ele publicava casos clínicos, ele se ocupou basicamente de publicar fracassos, né, quer dizer, de publicar casos que não funcionaram, e justamente de se debruçar sobre isso para tentar pensar o que não funcionou, o que precisa avançar. Quer dizer, então acho que nisso a gente tem uma espécie de herança, né, que se faz presente na obra do Freud, e que, por sua vez, a gente pode pensar que é justamente uma herança que é subvertida em alguns momentos, e em outros não, né, pelo Freud, e acho que por aqueles que vêm depois do Freud, né. O que quer dizer que essa herança pode ser ou não subvertida, né? Quer dizer, bom, isso quer dizer que, bom, o Freud vai de alguma maneira se inserir, então, nessa tradição, né, nesse tipo de racionalidade, e ele traz um ponto, me parece que é essencial, que está presente desde o início da obra dele, que é o caráter inerentemente conflituoso da sexualidade, né? Quer dizer, isso vai ser uma pedra basilar para o Freud, né? Quer dizer, isso vai estar lá presente desde o início. E em muitos momentos o Freud, quer dizer, isso vai ter um lugar central na clínica, quer dizer, o Freud vai entender, inclusive, a clínica, né? Quer dizer, isso a gente pode ver lá no final, na análise terminável e interminável, por exemplo, que ele vai falar, bom, existe algo de inesgotável do inconsciente, quer dizer, existe algo de inesgotável desse conflito, né? Que se coloca, e, enfim, e ao mesmo tempo, quer dizer, ele vai também, em alguns momentos, tirar consequências, digamos, epistêmicas disso. Ele vai falar, bom, quando a gente pega, por exemplo, no texto A Negação, de 25, ele vai falar, bom, a gente tem que pensar a função intelectual enquanto algo subordinado à função afetiva, enquanto subordinado ao modo como o sujeito lida ou não com a castração. Quer dizer, então, o Freud, ele vai colocando, né, algumas bases que, digamos, colocam problemas, né, ou tem impotência, né,
a possibilidade de colocar problemas, inclusive, para alguns tipos de compreensão da cientificidade da época, né? Quer dizer, alguns modos de se entender o que é o dispositivo científico, qual é o lugar do conhecimento produzido pela ciência, qual que é o valor de verdade, o valor de absoluto ou não do empreendimento científico, né? E, ao mesmo tempo, em outros momentos, o Freud coloca, quer dizer, a teoria como tendo um lugar da verdade, muitas vezes, quer dizer, a análise como algo que recupera, quer dizer, algo da verdade histórica, por mais que, de novo, ele tensiona isso, quer dizer, esse movimento de tensionamentos me parece que é algo que é muito caro na obra do Freud e muito valioso, e que eu pensaria que, bom, se existe algum tipo de herança e que me parece que é uma herança que a gente encontra, né, de novo, aqui no livro do Will, tem a ver justamente com essa possibilidade constante de tensionamento e de um tensionamento que se propõe, talvez, a correr o risco de não deixar pedra sobre pedra sobre aquilo que está sendo feito, né? E acho que o que acontece, né, e inclusive acho que muitos pós-freudianos vão tomar isso enquanto horizonte, talvez a psicanálise ela se defina justamente por esse tipo de ousadia, né? Não que seja a única coisa que define a psicanálise, mas que talvez, quer dizer, essa ideia ela tenha que sempre ser levada às últimas consequências, né? Quer dizer, essa ideia justamente de que existe algo inerentemente conflituoso, isso tem que ser levado às últimas consequências o tempo inteiro, e isso implica, inclusive, em colocar em xeque o próprio edifício teórico da psicanálise, né? Bom, isso seria, eu penso, quer dizer, uma das possibilidades, principalmente se a gente acreditasse, né, que digamos, a assimilação e a presença da psicanálise na cultura, ela se dá de maneira uniforme e ela se dá de acordo com uma das leituras possíveis, inclusive, da obra do Freud, né? Mas além disso, eu acho que existe uma dimensão, e aí eu volto para o Ian Hacking, que vai apontar que uma dos fatores importantes para a gente se pensar, digamos, o sucesso de uma teoria, né? Quer dizer, por que nós usamos certas teorias e não usamos outras, por que nós colocamos certas coisas em prática e não outras, não é só porque elas funcionam, né, em alguma medida, ou porque elas explicam, mas também porque elas nos interessam, né? Quer dizer, elas fazem perguntas interessantes, perguntas que a cultura na qual elas se inserem acha que são perguntas pertinentes, né? Então, desse modo, o que a gente encontra? A gente encontra uma dimensão que é inerentemente política do próprio fazer científico e da própria presença da ciência na cultura e né, consequentemente, da própria psicanálise. Quer dizer, os modos de habitação, né, da psicanálise na cultura, assim como da ciência de um jeito mais amplo, né, não diz respeito somente àquilo que está escrito nos textos ou aquilo que se deve, que se supõe, que se pratica, digamos, na clínica de cada um, mas também é algo que se faz presente justamente porque se pensa pertinente, né? E porque existe algo político em jogo, e político aqui entendido enquanto relações e jogos de poder, né? Então, daí que a gente vai poder ter, por exemplo, apropriações ou assimilações de conceitos que, em teoria, ou em alguns lugares, né, poderiam ser absolutamente revolucionários, né,
e ao mesmo tempo a gente vê que eles podem ser apropriados de uma maneira extremamente conservadora, né? Quer dizer, é um pouco o que, por exemplo, Elias Zaretsky fala sobre um certo momento da psicanálise nos Estados Unidos em que a psicanálise é convocada e assume esse papel de responder a favor, defendendo a manutenção de uma ideia de família tradicional, de costumes e tudo mais, né? E aí a grande questão e aí a gente volta, acho que um pouco para esse espírito que me parece que o Freud herda e de algum modo subverte e intensifica, e que depois muitos pós-freudianos vão fazer isso também, né? Ao mesmo tempo que fazem isso e tem um efeito contrário, eu vou explicar isso rapidinho em seguida, né? Que é de falar, bom, talvez então o tipo de lugar que se inscreve a partir dessa discursividade é justamente um tipo de lugar que produz, ou que pelo menos que visa produzir esse tensionamento o tempo inteiro, né? E aí, de novo, quer dizer, por que eu estou falando que tem autores que, de alguma maneira, vão trazer isso, vão intensificar, e não necessariamente os efeitos vão nessa direção, mas muitas vezes os efeitos vão na direção contrária, e que acho que é algo que o Will pontua no livro também, que é, por exemplo, a apropriação que o Lacan faz disso, né? Quer dizer, que ele dá efetivamente um embasamento, acho que teórico, clínico, né? Para esse tipo de questão que poderia ser entendida, né, como a ética, ou até, né, como um tipo de posicionamento político próprio, né, ou digamos, herdeiro da própria teoria e da clínica psicanalítica, né, mas que, ao mesmo tempo, justamente por ser político, quer dizer, ele não está garantido pelo cânone, ele não está garantido pela letra, seja do Freud, seja do Lacan, seja de quem for. Então, isso pode ser subvertido no sentido contrário, de que, quer dizer, essas próprias ideias, elas podem sair pela culatra e elas podem ter um efeito absolutamente conservador, né? Quer dizer, eu digo isso porque, quer dizer, eu já vi inúmeras vezes pessoas usando como um argumento, falar, bom, Lacan não disse isso, ou Freud não disse isso, quer dizer, até pode ser que tenha ou não tenha dito, mas esse modo de emprego desse tipo de afirmação, como se isso fosse suficiente para legitimar ou deslegitimar uma ideia, né? Quer dizer, mostra justamente isso que eu acho que o Will passa uma boa parte do livro desconstruindo, que é essa ideia de uma legitimidade inerente, automática e garantida, justamente que advém dessa espécie de mito fundacional, de mito criador, né? Então, acho que nesse sentido, e aí eu vou tentar concluir já para a gente poder ter bastante tempo para debate, né? Eu acho que a questão da política, ela se coloca de uma maneira muito interessante, né? Quer dizer, justamente porque me parece que ela abre esse campo no qual a psicanálise ela deve ser a todo tempo interrogada, né? Não só a partir de esforços, né, de expedientes epistemológicos, clínicos, né, teóricos, enfim, que pensem de alguma maneira a consistência interna, a ética da psicanálise e tudo mais, mas ela também deve ser interrogada sobre seus efeitos culturais, né? Quer dizer, sobre qual que é o lugar que efetivamente, e apesar de qualquer coisa que pode estar escrita, né, quer dizer, qual que é o lugar que efetivamente a psicanálise pode ter na cultura, né, o que ela efetivamente tem, né? Aqui eu trago, acho que algumas coisas que eu já aprendi bastante com um colega meu e do Will, que esteve presente, inclusive, na outra live de lançamento do livro, né, o Rafael Alves Lima, né, que eu lembro dele falando desde o começo de que a Elizabeth Kudinesco tinha essa tese de que a psicanálise não poderia sobreviver em ambientes autoritários, e o Brasil é uma contraprova disso, né? Quer dizer, o Brasil prova o contrário, né? Quer dizer, a psicanálise não só sobreviveu durante a ditadura, como ela cresceu durante a ditadura, ela prosperou durante a ditadura, né? Mas ela prosperou digamos, em um contexto, né, num quadro muito bem delimitado, né? Quer dizer,
ela prosperou com objetivos muito bem definidos, quer dizer, tendo como foco uma classe social muito específica e reproduzindo elementos ideológicos bastante delimitados, né? E que é algo que a gente vê, pelo menos que eu consigo ver hoje, por exemplo, trabalhando, né, com psicanálise, com movimentos sociais marginalizados, né, que é o trabalho que eu faço no NET, que é justamente, bom, a gente tem uma herança aí, né, quer dizer, e que aí, de novo, a gente tem que se haver com isso, não necessariamente a gente precisa pagar as dívidas dos outros, mas a gente precisa considerar essa história e essa herança que a gente recebe justamente para poder pensar como que a gente pode organizar tanto que taticamente como estrategicamente isso que a gente entende que seria a política da psicanálise, né? Que significa justamente pensar um histórico que a psicanálise tem de uma discursividade que comporta violência social, né? Quer dizer, de uma discursividade que foi muito tempo talvez não só tolerada, mas até muitas vezes apropriada por meios de opressão, né? E que no momento em que a gente se vê, né, acho que esse movimento crescente que a gente vai vendo no cenário brasileiro, principalmente, de expansão da psicanálise para lugares onde ela tradicionalmente não habita, pelo menos no Brasil, né, o que a gente vê é que muitas vezes a psicanálise chega justamente nesse lugar de opressão, ela chega nesse lugar histórico que ela construiu, que ela não deixou de construir, de um discurso de violência social, né? E que, bom, isso precisa de alguma maneira ser considerado justamente para que a gente possa, inclusive, construir um outro lugar na cultura para a psicanálise e possa construir outros lugares clínicos da psicanálise. E, enfim, acho que é isso. Vou ficar por aqui e aí a gente vai conversando. Obrigado. Obrigada, Paulo. Obrigada, Will. Vamos aí abrir para as perguntas agora, para a conversa. Eu queria fazer 2 perguntas para a gente iniciar esse debate. Depois tem 2 comentários aqui do Wilson e vou passar depois para a Michele tocar aí o debate. Tenho certeza que ela tem questões aí também. Bom, então eu perguntaria para o Wilson e para o Paulo. A psicanálise pode ser pensada como um dispositivo de poder? E a segunda é, a psicanálise se ensina? O que garante, com todas as aspas, a cozinha ou a oficina do psicanalista? Fiz a lição de casa, hein, Wilson? Bom, aí vocês podem, quem quiser responder primeiro. Pois é. Já abri aqui. Bom, quanto à primeira pergunta, se a psicanálise pode ser considerada um dispositivo de poder, bom, não vou gastar muito tempo, sim. Acho que sim. E quanto à segunda questão, se existe como garantir, né? Vou resumir um pouco, se existe como garantir de alguma maneira, né, a constituição da cozinha, da oficina, do analista, do ponto de vista do espaço de pensamento, que de alguma maneira acaba sendo mobilizado na praxis, eu acho que não. Eu acho que a gente não consegue, porque eu acho que tem uma dimensão imprescritível para a psicanálise enquanto praxis, o que não significa que a gente deva se contentar com o que a gente tem, né? Eu acho que é possível melhorar muito no sentido de tentar entender criticamente o que se passa na trajetória de alguém, desde um primeiro contato com a psicanálise até que aquele sujeito, né, enfim se antecipe psicanalista, quanto no sentido de como o que acontece no meio do caminho pode ser tornado mais interessante, mais eficiente ou mais potente pela comunidade psicanalítica, né, por aqueles que de alguma maneira estão imbuídos dessa tarefa que é, né, enfim, a transmissão. Então, eu acho que não tem como garantir, não tem como prever, mas tem como interpelar essa questão criticamente de uma maneira séria, honesta e profunda. E nesse sentido, acho que a gente tem muito a avançar, sinceramente. Não no sentido de tecnificar, né? Aí eu tenho um ponto crítico importante. Eu sou contra a tecnificação do ensino da psicanálise.
mas eu acho interessante a gente usar os nossos melhores ofícios críticos, mesmo que eles envolvam tecnologia, para poder interpelar o que se passa no processo de transmissão da psicanálise da maneira mais aguda possível. Né? Então, eu não só acho que não dá, mas eu acho que é importante a gente lutar contra tentativas de tecnificação, prescrição e controle do que se passa, né, na trajetória. Mas isso não significa que a gente não tenha que cuidar, né? Acho que é o exato oposto. Então, é isso que eu penso em relação a essas questões. Aí passo para o Bino. Enfim, acho que eu concordo bastante com o que o Will falou. Acho que eu faria um complemento que é algo que me parece que se inscreve no livro dele, né? Que diz respeito justamente a isso que fala, bom, é impossível ensinar se a gente pensa esse ensino enquanto uma instância garantida, né? Ok, né? Quer dizer, bom, isso estava colocado inclusive desde o Freud, né? Quer dizer, os impossíveis, a gente tá lidando com isso. Né? A questão é justamente o que a gente faz com esses impossíveis, né? E aí eu concordo claramente que bom, existem maneiras muito diferentes de se lidar com esses impossíveis, inclusive, digamos, de criar ambientes de maior ou menor, digamos, penetrância das possibilidades críticas, né? E eu acho que é um pouco isso, inclusive, que é a proposta do livro do Will. Quer dizer, é justamente falar, olha, a gente pode lidar com a teoria e com a história da psicanálise de maneiras muito diferentes. Né? Quer dizer, a gente pode lidar com a teoria e com a história de maneiras muito mais idealizadas ou menos idealizadas, né? Ou muito mais focadas em grandes autores, em poucos autores, ou menos focadas em grandes autores e poucos autores, e mais plural e mais, né, fragmentada, e mais, quer dizer, eu acho que aí sim nós temos escolhas. Isso vai garantir alguma coisa? Me parece que não, né? Quer dizer, mas isso, querendo ou não, isso muda a psicanálise enquanto dispositivo. Né? Quer dizer, eu acho que isso traz transformações não só para isso que a gente chama de um ensino da psicanálise, mesmo que a gente não possa garantir que ela seja ensinada, né? Mas também para a clínica e para a pesquisa em psicanálise. Né? Quer dizer, a relação que a gente estabelece com o saber, a relação que a gente estabelece com a teoria, com os autores e tudo mais, quer dizer, isso tudo não pode ser garantido, mas isso se produz socialmente, isso se produz coletivamente. Né? Então, acho que tem algo disso que, quer dizer, a gente precisa avançar nesse sentido. Obrigada, Paulo. Michele, você toca, tem 2 comentários do Wilson, uma pergunta do Francisco Xavier. Eu vou começar aqui com os comentários e vou deixar as minhas para daqui a pouco, né? Então, o Wilson comenta que ele confessa que essa questão, né, que se denomina aí de herdeiro, o incomoda muito, pois se refere automaticamente a quem se deve seguir. Para mim isso é religião e me remete a uma fala da Carla, que é preciso ir além, pois hoje todos somos a psicanálise, digo os que colocam o tripé e a ética das suas práticas. E aí ele faz um outro comentário dizendo que concorda com essa interrogação aí da psicanálise e que isso é mostrar que ela é viva, pulsante e próspera, né? E porque se produz de diversas formas. E aí Francisco Xavier diz que lugar para a psicanálise nos espaços identitários. A psicanálise vai em um sentido outro. Como é possível um diálogo? A psicanálise já foi cancelada? Então, esses são os comentários que temos até agora. Quem quiser, aí fica à vontade. Vou começar esse, então, Will, depois você... Acho que eu vou começar pela colocação do Francisco, né? E eu, pessoalmente, acho que eu discordo bastante dessa ideia de que a psicanálise vai no sentido contrário a isso que muitas vezes se chama de espaços identitários, né? Eu acho que, primeiramente, porque... eu, pelo menos, tenho bastante dificuldade de pensar em um espaço que não seja identitário, né? Quer dizer, acho que de alguma maneira, e de novo, né? Acho que isso é uma das grandes dos grandes ganhos que o livro do Will traz, né? Quer dizer, fala, bom, a gente está produzindo identificações o tempo inteiro. A questão é como que a gente pensa, como que a gente interroga essas identificações e tudo mais, né?
E quando eu estou falando isso, não é no sentido só de que toda identificação tem que ser interrogada de igual maneira, porque todas as identificações são identificações, então se encerra o debate. De maneira nenhuma, quer dizer, o que a gente vê é justamente que as identificações, elas comportam valorações diferentes dependendo da cultura. Elas comportam posições de poder diferentes, elas comportam legitimidades e reconhecimentos diferentes, né? Então, isso que muitas vezes é colocado enquanto, né, um espaço identitário, muitas vezes pode ter justamente um efeito disruptivo, e nesse sentido, está longe de ser algo que vai na contramão da psicanálise. Quer dizer, recentemente a Tânia Rivera escreveu um texto excelente sobre isso no blog da CUT, falando justamente como isso que a gente chama, né, de movimentos identitários talvez seja o que está justamente produzindo algum tipo de desimaginarização, né, inclusive no campo da psicanálise. Né? Quer dizer, por quê? Porque justamente isso está colocando questões que a psicanálise estava ativamente não escutando por décadas, né? Quer dizer, então, se existe algo identitário que eu entendo, pelo menos, que vai na contramão da própria psicanálise, é justamente essa não escuta ativa, que me parece que é muito identitária ao mesmo tempo e que tem um efeito de fechamento e não de abertura. Né? Eu acho que o que eu tenho lido de muitos autores, né, como Grada Quilomba, Fanon, Davidson Nicosi, quer dizer, Lewis Gordon, acho que são justamente autores que trazem, quer dizer, essa potência disso que muita gente chama de crítica identitária, e essa potência crítica, né, e que não tem o que, eu pelo menos não vejo o que ser questionado em relação a isso, em relação à potência crítica disso, né, quer dizer, então, se a gente está pensando, e aí eu acho que isso é uma espécie de armadilha que os psicanalistas precisam tomar muito cuidado, que é esse tipo de pensamento que a identidade é igual à alienação, né? Eu acho que a gente precisa tomar um cuidado muito grande justamente para pensar que processos de alienação, eles são alienantes dependendo do escopo que a gente vê, dependendo da função que esses processos têm, não só localmente, mas também no coletivo, né? Então, acho que isso tudo, pelo menos para mim, causa uma certa inversão a essa fórmula de que a psicanálise vai na contramão de espaços identitários ou coisas desse tipo. Eu? Tá. Bom, então, começando com o comentário do meu xará, Wilson, em relação à herança, o estranhamento que ele tem em relação à herança e uma certa nota de religiosidade que ele capta nisso, e essa ideia de que somos todos, né, de alguma maneira legatários, todos que nos instalamos, né, enfim, a partir do tripé, tendo o tripé como referência e tudo mais. Eu acho uma movimentação interessante, é a diferenciação de colocação relativa dos argumentos. Né, eu acho a ideia da herança acaba negociando, na minha apresentação, na verdade, a coisa da religiosidade é muito mais facilmente perceptível na minha argumentação quando eu falo de autores canônicos, por exemplo. Né, enfim, o cânone e todo o esforço hermenêutico, na verdade, né, tem um pé profundamente fincado na história das religiões. Mas, para mim, isso não significa pertença, né, propriedade exclusiva, e, inversamente, não me parece que isso esteja ausente no contexto dos movimentos psicanalíticos. O Foucault se coloca contra, né, esse tipo de colocação no que é um autor. Ele acha que essa ideia não é interessante, né, associar a discursividade psicanalítica à hermenêutica, à exegese de inspiração, né, canônica, doutrinária, tudo mais. E tudo bem, né? Então, assim, tanto o Wilson quanto o Foucault discordam dessa maneira que eu tenho de interpelar a produção, né, enfim, comunitária, cultural, simbólica, psicanalítica, e ok. Para mim faz muito sentido pelo que eu percebo, né? As pessoas com quem eu troco, a maneira como eu vejo a comunidade operando, não me parece que isso não aconteça. Agora, eu não acho eu acho que a gente consegue se colocar para além de uma oposição binária, que eu acho que o comentário do Wilson um pouco sugere, de que, né, enfim, ou a gente trabalha sob a marca da herança, e aí a herança teria uma marcação identitária forte,
ou a gente trabalha sob a marca, né, enfim, da transmissão, e a transmissão é da peste, ela vem de baixo para cima. E no fim das contas, não me parece que seja tão binário assim. Né? Me parece que os jogos de herança envolvem complexificações e negociações que têm uma conotação, vamos dizer assim, micropolítica, né? Enfim, um pouco na linha, né? Enfim, daquela frase do Fausto do Goethe, que o Freud gosta, que, né? Enfim, eu acho interessante também, aquilo que você herdou, você há de possuir, você há de se apropriar para poder possuir. Então, tem um processo de apropriação que transforma a herança, a priori. Né? E isso gera, inclusive, herança, no sentido mais material possível da coisa, né? Enfim, tem uma transformação possível, necessária, na verdade. Então, eu acho que tem um pouco isso. Em relação à colocação do Francisco Xavier, eu puxaria o mesmo fio. No fim das contas, essa questão das figurações identitárias, eu acho que primeiro tem uma marcação crítica interessante que a Lia Schuckmann tem feito, que compreender esses fenômenos, né, enfim, do antirracismo ou do feminismo sob a marca de identitarismo, comporta uma conotação potencialmente pejorativa que empobrece o fenômeno. E aí talvez convenha a gente imaginar que esses movimentos são movimentos contra a opressão, contra a violência e contra modos de dominação. No fim das contas, é disso que se trata. Né? A questão identitária é um marcador relativo. E aí a questão toda é como esses marcadores relativos operam. O que me parece delicado nessa ideia, que eu acho que filosoficamente faz sentido, eu entendo a marcação do Francisco do ponto de vista filosófico. A maneira como Freud pensa a identificação, ainda que ela seja inevitável, ela é, de alguma maneira, baluarte de processos que hão de ser mobilizados num processo de análise. Então, se a gente supor uma análise levada a contento, levada à exaustão, toda a identificação será questionada, né, numa marca, né, numa adesão filosófica à letra do texto freudiano. A questão é que na clínica não é assim. Né? E nos movimentos comunitários, sociais e nas disputas por pertença não é assim. Então, ainda que a questão dos lugares que se atribui à identidade possam ser considerados como a priori problematizáveis, no sentido de que convém problematizá-los, não me parece que isso proceda na prática. E é só a gente ver essa problematização que a Lia Schuckmann faz, que eu acho que isso fica muito claro. Né? O movimento, movimentos negros, por exemplo, estão muito além de uma adesão identitária alienante, imaginarizada e destituída de problematização a essa figura, ser negro. Né? Tem muito mais em jogo. O tema é muito mais complexo, muito mais vivo, muito mais potente, muito mais interessante do que isso. E um questionamento a priori, né, por uma pureza conceitual, de que, né, enfim, como o sujeito reconhecer-se negro seria uma adesão identitária, que isso há de ser problematizado na análise, eu acho que isso empobrece a questão, tanto do ponto de vista do lugar que se atribui a esses movimentos que se contrapõem a modos históricos de dominação, subversão e violência, como do ponto de vista da psicanálise, em relação ao lugar que cabe a ela. E aí, nesse sentido, né, enfim, ele perguntou se a psicanálise já foi cancelada. Eu acho que, assim, bom, tem toda essa questão, né, as coisas do cancelamento foram muito discutidas, né, enfim, recentemente. Houve, né, enfim, um certo climão na comunidade psicanalítica, eu acho que com razão, porque a psicanálise se posicionou mal algumas vezes recentemente nesse debate, no contexto desse debate, em defesa de um direito à fala que seria um pouco autônomo, e aí, sob a salvaguarda da democracia, se coloca esse lugar do discurso que é historicamente atribuído aos brancos. E isso está muito claro, isso deveria estar evidente já. Então, se um sujeito branco fala, não, eu só estou reivindicando o meu direito de falar, o seu direito de falar exigiu o silêncio de muita gente por tempo demais. Essa questão, a gente não tem como fugir mais. E aí eu acho que, então, entra um pouco disso. Né? Eu acho que a psicanálise não foi cancelada, até porque é isso, né? Enfim, uma grande parte do que se chama de cancelamento é um incômodo, por conta de uma capacidade de mobilização capilarizada
que se deu pela transformação nos meios de comunicação nos últimos tempos. É claro que tem um monte de violência acontecendo. O que aconteceu com a Lilia Schwartz é muito complexo. Uma das coisas que aconteceu com ela é que ela foi tratada de maneira muito hostil por muita gente. Isso não pode ser negado, né? Então, eu acho que nesse episódio isso está claro. Agora, eu acho que teve um posicionamento dela muito mais interessante do que dos psicanalistas que defenderam ela, por exemplo. Enfim, ela ouviu, ela se incomodou com quem foi estúpido com ela falou que foi violento, porque foi violento, mas ela tentou entender o que estava em jogo ali, ela se reposicionou um pouco, falou, de fato, exagerei, aqui e ali eu não devia ter feito isso e aquilo. Né, algumas pessoas, né, enfim, aí no contexto específico da Lilia Schwartz, né, o Contato Galigares e a Maria Rita Kell, foram defender o direito universal à fala, que não é universal. E aí eu acho que tem essa problemática, que é uma problemática com que a gente tem que se haver. Então, a questão da branquitude, a questão da luta antirracista, a questão do feminismo, né, enfim, todas as problemáticas que são, de alguma maneira, né, enfim, capturadas sob essa bandeira maldosa das políticas identitárias, eu acho que elas interessam a psicanálise. Ainda que haja essa questão filosófica, que eu concordo com o Francisco. Né, numa leitura filosófica do texto freudiano, de fato, identidade é estranha à psicanálise. Na prática, não. Né? Nos lugares que a psicanálise deveria ocupar, para além, né, enfim, das escrivanias dos filósofos, aí não, de forma alguma. Então é isso que eu estou pensando aqui. Pronto. Oi, Michele, tem mais 2 perguntas aqui, uma do Diego e mais uma do Francisco. Você faz, por favor? Faço sim. O Diego, ele pergunta quais são as alternativas políticas para a formação psicanalítica que contornem a questão histórica e institucional da psicanálise. Eu não sei exatamente do que ele está chamando aí da questão histórica, mas eu queria juntar com uma questão minha, assim. Eu gosto muito de ouvi-los falar e fazer essa crítica de dentro da psicanálise, porque acho que é esse o nosso papel, de fato, de se questionar e questionar a própria prática. E aí eu fico pensando, ouvindo vocês falarem, né, aí o Wilson fala bastante dos autores canônicos, né? E eu fico pensando assim, né? Por que você acha que não aparecem outros autores nas escolas de psicanálise, né? E aí o Paulo até trouxe, né? O Fanon, a Grada Quilomba, mas a gente pode pensar na Virginia Bicudo, na Neuza Santos. Por que não aparecem? E fica sempre nesses autores canônicos e que aí talvez dê essa impressão, né, como o Wilson coloca ali, de algo a ser seguido e que me parece que aí dificulta um pouco mais a interlocução, de fato, com a cultura. E aí, ouvindo o Paulo falar da herança, né, eu fico pensando que se a gente olhar aí até o próprio texto autobiográfico, né, do Freud, em que ele vai dizendo que ele é aconselhado a ir trabalhar em hospitais porque ele não tinha dinheiro para se manter na pesquisa, e aí, claro, que considerando todos os privilégios e toda a forma que ele vivia, e a partir daí se nasce a psicanálise. Por que vocês pensam que a herança que a psicanálise deixa e que a gente segue, né? Acho que até vocês mencionaram um pouco disso, de como ela vai crescendo, é uma psicanálise elitista e branca. E por isso eu acho que se liga aí a pergunta do Diego, porque me parece que tem que, para além do que a gente faz, né, nas margens, como o trabalho que o Paulo faz, como o trabalho também que eu consigo desenvolver, mas para além disso, precisa ter algo na formação. Por que a formação não chega nas margens? E por que não se formam psicanalistas periféricos, não que não se formam, né? Estou aqui como uma delas, periférica e que, enfim, estou na formação psicanalítica. Mas é muito menor, a gente sabe disso, que é muito menor. Até se a gente olhar o horário de aula, localização das escolas, tem uma série de questões aí que a gente poderia pensar, porque isso também mantém a psicanálise nesse lugar
de certa forma, elitista e branco. E aí, só para terminar aí a minha fala, Paulo, uma coisa que eu fico pensando quando você vai dizendo, né, a psicanálise não é isso, eu concordo com você que a psicanálise não. Mas como o Wilson começou a fala dele dizendo dos estilos e das diferenças, infelizmente, na escuta, quando a gente trabalha seja no núcleo de consciência negra, seja nas periferias, o que a gente ouve de relatos é que alguns psicanalistas, sim, cometem atrocidades nos consultórios, e o que a gente ouve é que, nossa, mas a psicanálise não dá para isso, porque aconteceu tal coisa. Enfim, tem uma série de exemplos aí, né? Queria que vocês comentassem um pouco. E o Francisco pergunta sobre o final da análise, se isso apontaria para esse lugar ou outro aí. Bom, eu vou começar então. Eu vou começar com a do Francisco, porque acho que depois a que o Diego colocou e a Michele, acho que ela vai dar bastante pano para manga. O Francisco, eu acho que o Will respondeu um pouco a sua questão quando ele fala justamente dessa dimensão, digamos, quase que filosófica, de que a psicanálise, ela consistiria, né, acho que nesse processo de apreciação crítica de toda e qualquer identificação, né? Eu acho que, nesse sentido, quer dizer, se a gente toma nesse viés, eu acho que isso acontece, né? Mas eu acho que existe algo que aí, justamente, acho que lendo esses autores, acho que acho que para trazer, né, mais uma autora que acho que está falando isso há muito tempo, né, e a gente, pelo menos uma boa parte dos psicanalistas não estão escutando, né, que é a Lélia Gonzalez, né, quer dizer, bom, existe algo que a gente pode pensar, inclusive, que bom, depois do final de análise, não é que não existe mais identidade, ou que não existe mais identificação. O que existe é um outro tipo de relação com a identidade e com a identificação, né? Quer dizer, né, existe um certo reposicionamento, existe uma modificação, né, na relação com sintomas, com gozo e tudo mais, mas que isso não significa que não exista mais essas coisas. E aí a gente cai de novo naquele, quer dizer, outro paradoxo que é falar, bom, ok, isso acontece, isso é uma coisa que a gente vê, por exemplo, muito no NET, né, nesse núcleo que eu coordeno, que trabalha justamente com membros de movimentos sociais, né, quer dizer, e a gente tem essa ideia, bom, mas a psicanálise não vai na contramão da militância, né, quer dizer, e não, né, quer dizer, não necessariamente, a questão bom, a militância ela pode acontecer de modos muito diferentes, né, assim como me parece que a identificação e a construção de identidades coletivas, né, elas podem acontecer de maneiras muito diferentes. Então, eu diria que não existe nada a priori contraditório entre essas duas instâncias. E mais do que isso, né, eu diria que, por exemplo, eu tenho um trabalho belíssimo de uma antropóloga que defendeu, enfim, um mestrado que ela chamada Tainara Pinheiro, que ela escreveu justamente algo que vai um pouco no sentido da Neuza, né, do tornar-se negro, né, e da dominação como negra e tudo mais. Quer dizer, o que você vê, né, nesses trabalhos é justamente a questão da identidade enquanto uma construção que se inscreve, eu diria, se a gente for fazer uma leitura psicanalítica, num processo claramente de separação e não de alienação, né? Quer dizer, num processo claramente crítico em relação ao que é veiculado ideologicamente, né? Então, eu não vejo necessariamente uma contradição inerente, né, nessas duas coisas. O que a gente pode pensar é que, bom, existem modos de relação, mas quando a gente lê esses autores, né, acho que quando a gente conversa com pessoas ligadas a esses movimentos, né, pelo menos o que eu escuto é um potencial, de novo, para retomar os termos psicanalíticos, é um potencial de separação, né,
muito maior do que o potencial de alienação, pelo menos no meu entendimento. Né? Agora, indo para a pergunta do Diego e da Michelle, né? Eu acho que essa é a grande pergunta que a gente tem enfrentado hoje. Assim, acho que pelo menos é uma coisa que a gente tem pensado muito no NET, assim, que muitos outros grupos têm pensado muito sobre isso, né? E que, bom, eu acho que para ser fiel ao argumento, mas acho que justamente porque eu acredito nisso, acho que a gente não vai conseguir, a gente não vai ter uma fórmula, né, ou alternativas definidas e que prescrevam essas possibilidades, né, que contornem essa questão histórica e institucional da psicanálise, como coloca o Diego. Né? O que eu acho que a gente consegue pensar e produzir, acho que tem vários grupos que estão fazendo esforços nesse sentido, é justamente de tentar contribuir com a autonomização da formação nesses lugares. Né? Quer dizer, então é justamente de conseguir construir um tipo de presença da psicanálise, de inscrição clínica e cultural da psicanálise nesses lugares que muitas vezes ou ela não tem essa presença ou ela tem essa presença de um jeito justamente opressivo, de dominação e violento, né, no qual as pessoas possam se apropriar, possam de alguma maneira reinventar a psicanálise a partir daquilo que se coloca na vida delas, né, e que a psicanálise ela possa existir, circular nesses lugares a partir das pessoas que estão ali e não ficar dependendo das pessoas que levam isso para lá. Eu acho que é um pouco nesse sentido, que no final das contas, né, Diego, não sei o quanto que eu estou te respondendo ou que eu só estou repetindo a sua pergunta, né, mas é que eu acho que, sei lá, eu posso dar alguns exemplos concretos, né, quer dizer, por exemplo, né, de uma das coisas que a gente fez esse ano e que a gente pretende continuar fazendo no ano que vem, são cursos de formação com o pessoal lá de Altamira, do Pará, então tem cursos online lá e tal, de psicanálise, mas tem no horizonte esse potencial, digamos, um potencial multiplicador, né? Quer dizer, que é uma coisa que a gente pensa muito no NET, justamente por aí que passa a escolha do foco em movimentos sociais e tudo mais, né? Então, quer dizer, mas que ter isso no horizonte, fala, bom, como que a gente pensa esse tipo de transmissão, esse tipo de discussão, né, esse tipo de clínica, inclusive, que se coloca, de um jeito que as pessoas possam se apropriar. Né? E aí entra, né, isso abre para uma via de discussão que eu considero que muitas vezes é uma dimensão muito negligenciada da psicanálise, que é uma discussão sobre o estatuto da realidade, tanto na clínica quanto na teoria psicanalítica. Né? Quer dizer, justamente você considerar, né, trazendo o Marx aqui para a cena, quer dizer, as condições materiais, né, e ter momentos em que a realidade e a fantasia não tanto faz, né, como muitas vezes a gente pensa e como muitas vezes é importante que aconteça na clínica. Né, quer dizer, tem muitos momentos em que a realidade importa, e importa muito, e precisa existir esse tipo de reconhecimento da realidade, inclusive para que a discursividade possa se instaurar e possa ganhar algum tipo de autonomia. Né? Então, eu acho que isso, quer dizer, as alternativas, me parece que elas passam por aí, né? Quer dizer, justamente nessa possibilidade de escuta e de interrogação e de reconstrução do que seja lá o que for, que é a psicanálise para cada um, mas a partir de realidades locais, a partir de outros lugares, efetivamente. Enfim, eu poderia falar por horas disso, vou passar a bola para o Will. Vamos. Mas, bom, vamos achar uma ocasião para você falar horas disso, acho bem bacana. Bom, muito brevemente em relação à colocação, se eu não me engano, foi do Francisco de novo, em relação ao término da análise, e, né, enfim, se isso poderia ser associado àquilo que, né, enfim, eu tinha sugerido antes, a gente comentou um pouco em relação a essa transformação no lugar ocupado, né, pela psicanálise através daquele psicanalista singularmente. E
Do ponto de vista da discussão conceitual a respeito do fim da análise, tanto no Freud quanto no pouquíssimo que eu consigo acompanhar do Lacan, eu entendo que faz sentido. Agora, eu pessoalmente, um pouco, né, enfim, como leitor do Said que eu sou, eu gosto mais de começos do que de fins. Então, para mim, é aí que começa a aventura do analista, né? Ela talvez tenha envolvido vários anos de análise antes, mas isso não significa que o que ele está fazendo ali é um fim de análise, né? Acho que ele está começando alguma coisa. E acho que é isso que me interessa mais. Mas eu entendo o que você está querendo dizer, e do ponto de vista, né, enfim, do trabalho conceitual interno à obra do Freud e do Lacan, eu tendo a concordar com você, sim. Ainda que em relação ao Lacan, eu obviamente não tenha domínio suficiente para falar disso. Quanto à colocação do Diego e o comentário da Michelle a partir da colocação do Diego, tenho dois conjuntos de comentários. Um deles em relação ao lance dos autores canônicos, porque esse campo não cresce. E, bom, o meu entendimento, muito basicamente, assim, vou tentar ser esquemático aqui, mas é que ele até cresce, mas ele cresce muito pouco e ele é necessariamente rarefeito, porque os autores canônicos são como se fossem captadores magnéticos, né? Então eles organizam o campo, e aí eles não poderiam ser muitos, porque isso, né, enfim, desorganiza a vinculação comunitária. Então, do ponto de vista institucional, a tendência é que seja um campo rarefeito. Agora, tem uma outra coisa que acontece, que é totalmente independente em relação a isso, que é a proliferação do que eu uma vez chamei de superpsicanalistas, depois comecei a chamar de autores notáveis, e comentadores ou autores de apoio, né? Então, eu faço uma linha na minha vinculação, né? Enfim, os meus autores de referência, né? Tem dois brasileiros, o Luiz Cláudio e o Daniel Kuperman, e aí os gringos, né? Enfim, que todo mundo respeita mais, que é o Freud, o Ferenczi, o Winnicott e o Derrida. Derrida é um amigo da psicanálise, não é um psicanalista, mas essa linha segue. E aí logo inclui o Said, o Baba e tal, que, assim, não são psicanalistas. Eles são comentadores, mas eles têm um efeito evidente sobre o meu modo de compreender a psicanálise. E eles certamente vão acabar indo a reboque nas pessoas que eventualmente se interessem pelo meu trabalho, acabem lendo, acabem, né, de alguma maneira sendo influenciadas por aquilo, querendo ou não. Então, o que eu acho que acontece é que o autor canônico é meio que um espantalho de uma série de coisas que estão para além dele. Ele organiza algumas coisas, né? Então, ele tem uma função institucional e uma função comunitária que não diz respeito exatamente ao texto da obra, né? Enfim, então, no sentido, né, enfim, quando você pensa na função do Freud enquanto autor canônico, não diz respeito apenas àqueles volumes, né, que estão publicados, as obras completas, mesmo se a gente incluir o que não está nas obras completas, vai muito além disso, tem muito mais do que isso em jogo. Então, o autor canônico é um campo de rarefação, necessariamente. Né? Se você vê, aí é isso, né, o fenômeno mais recente do André Green, por exemplo, né, que aconteceu meio que a mesma coisa, ele virou um canônico. E foi relativamente rápido. Ele era um cara importante, mas, enfim, acho que ele também era muito chato e muito briguento. Então, enquanto ele estava vivo, não dava para fazer isso. Depois que ele morreu, teve um movimento muito rápido de transformar ele em canônico. Né, o Ferenczi também, várias disputas institucionais tornavam difícil. Quando o caminho abriu institucionalmente, esse processo aconteceu muito rápido. Mas ele colapsa uma série de outras coisas que estão para além disso. Então, respondendo essa questão dos autores canônicos, eu, sinceramente, sou bastante cético em relação à possibilidade de a gente ver, né, enfim, Neuza Santos ou, né, enfim, Fanon ou quem quer que seja virando autor canônico. Eu não acho que isso vai acontecer, sinceramente. O que eu acho que pode acontecer é eles virarem autores notáveis, no sentido de eles serem captadores de uma subcomunidade específica. Eu não tenho nada contra, então, se acontecer, eu vou achar fantástico. Mas, assim, não é a maneira como eu entendo a dinâmica dos movimentos. E aí, numa continuação, mas que eu acho que é um pouco a mesma coisa, em relação às instituições e à transmissão da psicanálise, como criar outras maneiras, né? Eu acho que esse entendimento que o Bier faz da função social e da missão, de alguma maneira, do NET, eu acho que é um indicativo interessantíssimo em relação ao que pode estar em questão. Né, que eu acho que tem uma coisa, aí né, enfim, eu tenho meu estilo polemista, eu acho que tem uma coisa que acontece em relação à psicanálise, que ela ser muito vinculada à formação cultural humanista clássica. E aí, com isso, ela é necessariamente elitista. A gente associa a figura do psicanalista com um cara que tem uma biblioteca pessoal, com um cara que usa o português formal, de preferência com sotaque meio que paulista, assim, ou carioca. Né? Então, assim, tem uma função de elitismo que está associada ao movimento. Né? E aí, para a gente conseguir desfazer isso, a gente precisa reinventar a imagem que se atribui ao psicanalista.
Porque uma coisa é você fazer, né, enfim, você ir até o movimento social, você fazer, né, enfim, oferecer uma escuta, você oferecer recursos, você instrumentalizar, você, né, enfim, de alguma maneira apresentar a psicanálise. Outra coisa é esse sujeito conseguir vinculação à psicanálise do ponto de vista do imaginário. Para isso, a gente precisa transformar a psicanálise. E eu acho, pessoalmente, que isso está na ordem do dia. Eu acho que é isso que a gente precisa fazer. De alguma maneira, deselitizar a psicanálise desse ponto de vista. Porque é claro que a psicanálise, genericamente, não é mais tão elitista quanto ela já foi antes. Mas isso tem a ver, assim, tem a ver com ProUni, tem a ver com outras coisas. Né? Tem a ver com o fato de ter um exército de psicólogo lutando que nem maluco para pagar as contas, e vários gostam de psicanálise, porque psicanálise é bacana, o cara estudou na faculdade e ele sai correndo atrás de fazer. Né? E aí os ensinos online, as várias instituições, né? Enfim, abrir uma instituição de ensino de psicanálise dá dinheiro, então tem muita por aí, e aí começa a proliferar, e a partir daí você tem uma certa transformação. Mas isso ainda é secundário. Né? Eu acho que a gente precisa fazer isso bater a porta dos arcontes da psicanálise, né? Enfim, dos detentores da legitimidade psicanalítica. E eu acho que isso, sinceramente, não passa pelos autores canônicos. Eu acho que a gente precisa transformar o campo, né? O lugar relativo das pessoas dentro do campo. Então, pessoas que não têm, né, enfim, ou não se arvoram tanto, se tem ou não tem não é questão, mas se elas que não se arvorem tanto numa formação cultural humanista clássica, que não tenham uma biblioteca no display ali no fundo da sala, né, que não fiquem citando os poetas gregos enquanto estão falando, e que de alguma maneira, né, enfim, falem muito claramente as coisas que eles querem dizer. Isso tem a ver com transformar a psicanálise. E eu acho importante que apareçam outras instituições. Eu aposto, mas é uma aposta, né? Eu aposto R$5. Eu aposto que isso vai ser mais eficiente a partir de instituições que não deem tanta proeminência à formação do que a uma disputa, assim, né? Enfim, na faca pela formação propriamente. Eu acho mais interessante abrir outros espaços que fazem outras coisas, então ateliês de psicanálise, espaço de psicanálise e arte, né, enfim, um espaço que aproxima de movimentos sociais, como o NET faz, né, movimentos que de alguma maneira transformem a própria inserção da psicanálise na comunidade, porque a formação já é de alguma maneira vinculada a um certo laço porque é centralizador. Os dispositivos de formação têm uma herança centralizadora. Mesmo que o Lacan tenha transformado radicalmente o panorama, ele não mudou a natureza do negócio. A natureza do negócio ainda é centralizadora. Então eu acho mais interessante a gente mudar o que formação significa do que qualquer outra coisa. Teve uma questão que apareceu quando os consultórios de rua ainda eram um assunto quente, tinha matéria meio que todo dia a respeito, que foi um debate que começou quando levantaram essa pergunta. Bom, mas se o cara foi lá na Roosevelt 3 semanas seguidas, teve sessões pontuais, ele fala, bom, resolvi minha questão, eu sou um analista. Agora eu fiz minha análise pessoal, eu vou abrir meu consultório e vou ser psicanalista. Ele tem direito de fazer isso? E aí algumas pessoas quiseram discutir isso efetivamente. Eu acho a questão interessante. A princípio ela é estúpida, né? Ela está formulada de um jeito estúpido, mas é possível tirar muita coisa interessante daí. E aí então eu fico pensando um pouco nisso, em relação a como superar, né? Enfim, pensando bem diretamente na pergunta do Diego, eu penso nesses baluartes, não tanto na disputa frontal, que eu acho um caminho fadado ao fracasso, ou a muito desgaste, é um caminho meio besta, assim, e mais interessante a transformação do que a gente entende por psicanálise. Acho isso. Mais alguma questão, Michele? Como diz o Paulo, poderíamos falar horas sobre isso, né? Mas foi ótimo ouvir vocês, mas não tenho nenhuma outra questão, não. Meninos, eu queria agradecer mais uma vez aí a parceria, a generosidade de vocês. Sempre muito bom recebê-los, sempre. Queria agradecer muitíssimo vocês dois. Lembrar que o livro do Will está com desconto, comprado no site da editora Blucher. É só colocar lá no cupom Lugares30, Lugares em caixa alta. E eu queria deixar o convite para vocês para a próxima quinta-feira, que é dia do professor, que a gente vai receber a Maria Helena Felipe Oliveira, que é professora, psicanalista, gestora escolar, e a gente vai conversar um pouquinho sobre infância e educação. Vai ser no nosso Instagram, mais ainda, 2014, na próxima quinta-feira. Espero todas e todas vocês lá.
Meninos, então, muito obrigada e uma boa noite. Obrigada pelas perguntas, obrigado quem esteve com a gente por aqui. Boa noite. Obrigado, gente. Boa noite. Tchau, tchau. Obrigado, queria agradecer especialmente o Wilson, não o outro Wilson, Francisco, o Diego, pelas perguntas. São ótimos. Os guerreiros que mandam perguntas online, é sempre bom. fantástico isso, muito obrigado, a gente ajuda a gente a pensar. Will, valeu, nós, e Patrícia, Michele, muito obrigado pelo espaço, é sempre um prazer participar e, enfim, conversar com vocês, é sempre muito bom. Até, gente. Obrigado. Tchau, boa noite. Até. Boa noite. Também agradeço muito vocês, quem ficou até agora, então até o próximo encontro. Tchau.